Amém, meus amigos, minhas amigas, meu irmão, minha irmã, você, povo de Deus, você, família, pai, mãe, filho, filha, família e familiar. Nessa manhã desse dia está nós de novo de volta, passando aqui, para poder agradecer a Deus mais uma amanhã desse dia, uma manhã tão bela, tão especial, porque sabemos que Deus, Ele está acima e abaixo das nossas vidas. Deus tem sido magnífico, o Deus que nós servimos tem sido um Deus altíssimo, um Deus de habitação, um Deus magnífico, um Deus de compaixão, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Sabemos que cada dia que tem se passado a misericórdia de Deus, ela se estende em favor da nossa vida. Muitas vezes a gente não sabemos reconhecer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus Ele fez, pôde ter feito, aquilo que Deus Ele formou mediante a todos nós. E muitas vezes a gente ficamos perdidos, sem ter uma saída, sem ter uma resposta em relação um pouco de cada coisa dessa vida, porque sabemos que a partir do momento que nós venhamos a esse mundo, as coisas não tem sido fácil. É como eu tenho falado, não vou cansar de falar, que muitas vezes as pessoas têm achado, têm pensado que o Evangelho é um mar de rosa. Nada disso. Quando a gente podemos voltar no passado, a gente podemos vê-lo e podemos pesquisá-lo, buscá-lo, vê-lo e analisá-lo, as questões básicas, pessoais, sociais, individuais. Em relação, nós podemos ver até em relação ao termo bíblico, da Bíblia, as palavras que têm sido formadas, porque uma das coisas que nós falamos também, toda vez que nós falamos que a palavra de Deus, ela tem sido fechada em um livro comum. Ela não tem sentido, mas quando nós abrimos, é a boca de Deus falando. Tem sido a palavra profética que tem falado nos corações de milhões e milhares de pessoas, aonde Deus Ele faz que as portas, as comportas, a janela do céu, ela seja aberta em favor, em função do cidadão, da cidadã, da vida, da alma, do ser, da formação, do pó, do barro, da cinza que nós somos. É isso que nós temos que entender. Então nós somos dependentes dessa fé. Nós somos dependentes de Deus. Temos que ser movidos da fé. Nada mais, nada menos. Ser movido da fé. Uma fé que você não vê, mas uma fé que você venha senti-lo, o poder de Deus descendo na sua vida, descendo na nossa vida, descendo dentro das igrejas, dentro dos tabernáculos, dentro dos templos, aonde que Deus ele tem estado presente no meio das nossas vidas. Então, muitas vezes, é isso que Deus Ele tem feito. Deus, ele tem agido
dentro dos conforme da verdade, da forma que tem que ser e como que tem que ser. Então as coisas de Deus têm sido acima da nossa vida. Eu sou uma pessoa que, quando Deus me chamou, que Deus pôde ter feito uma conversão na minha vida individual, que Deus me chamou pelo meu nome. Eu estava lá no mundo, como nada tivesse acontecendo. Estava esquecido. Por quê? Eu estava esquecido porque eu não tinha o entendimento daquilo que Deus pudesse ou viesse fazer na minha vida pessoal. Mas quando eu busquei ajuda espiritual, que eu ia passando de passagem numa cidade lá no Rio de Janeiro, uma cidade chamada Duque de Caxias, aonde que eu pude ter contemplado, passado e avistado um templo. Estava lá no templo a faixa Casa da Bênção de Deus, Tabernáculo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando aquela jovem que estava na porta, levantando a sua mão, evangelizando a cada pessoa, quando eu havia passando de passagem, eu resolvi ir até aquela pessoa, ir até aquela jovem. Quando eu acabava de chegar perto daquela jovem, foi aonde que ela me investiu o amor. Ela me passava esse folheto e falando que Jesus, ele realmente, ele me amava. Jesus era amor. Então, muitas vezes a gente é das coisas mínimas que nós podemos, que Deus possa olhar, que Deus possa ver, e que nós venhamos entender aquilo que Deus quer fazer, o agir de Deus nas nossas vidas. Então, as coisas têm sido assim, têm sido correspondido da forma que Deus quer, não do jeito que nós achamos, do jeito que nós venhamos pensá-lo. Tem que ser assim, 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 assim. Não. Essa parte aí são coisas que não provêm de Deus. Deus não está dentro desse sentido do ser, do cidadão, da cidadã, do moço, da moça, da gente poder fazer a nossa colocação, sendo que a gente está vivendo um caos, está vivendo vida desenganada, vida arrebentada, está vivendo situações. Muitas vezes nós podemos ver no dia de hoje, são milhões e milhares de pessoas que estão vivendo e têm vivido essa situação humilhante no dia a dia. Ele poder pensar e achar. Muitas vezes são pessoas de Deus, são filhos de Deus, pastor, bispo, evangelista, são servos de Deus, presbítero, obreiro, membro, diácono, diaconisa, são pessoas formadas, pessoas que já viveu o seu passado. Então hoje essas pessoas, eles estão vivendo momentos melhores. Por quê? Porque momentos melhores são a oportunidade que Deus, ele nos concedeu a cada um de nós. A partir do momento que nós fomos a Deus, eu fui a Deus, você, nós, chegamos a Deus, foi na hora que Deus pegou, estendeu a sua mão, com a sua mão estendida, Jesus falou: vinde como está, meu filho, minha filha, vinde como está. Muitas vezes são coisas que aí se você for fazer um check-up, um exame de consciência, você tem que ver como que está a sua vida, como que estava
a sua vida naquele momento. Então, é isso que nós temos que entender, a vida que nós estava vivendo. Caído pelas calçadas, jogado pela sarjeta, vivendo causos, situações, na vida de dois, no romance, no casamento, na vida família, na vida familiar, aonde que nós temos que entender que a gente estava atravessando momentos difíceis, sendo condenado pelo câncer, pela cirrose, sendo condenado pela diabetes, sendo condenado pelos problemas, o mundo espiritual que tem assolado a vida da humanidade. São coisas que as pessoas não conseguem entender.